x menos p elevado a n. Concorda comigo? Que estava errado? Por quê? Porque eu derivo essa, eu vou obter qual? Essa. Entendi? Essa série tem raio de convergência R, positivo ou mais infinito, aí eu aplico a proposição, essa função vai ser diferencial, e quem é a derivada dela? Vai ser essa. Não tem mais nada o que fazer, é corolário mesmo. Tá bom? Isso diz que eu posso tanto derivar uma série termo a termo, como eu posso integrar termo a termo. Isso é muito útil para você expressar algumas funções como série de potência. Vejamos. Vejamos. Tá? Ó. Dado x no intervalo menos 1, ó, então isso aqui eu vou apagar, né? Isso aqui eu apago. Deixa eu ver se eu escrevi alguma incongruência aqui. Acredito que não. Tá tudo ok, né? Aqui. Tá derivada dessa daqui. Então vamos lá fazer uma aplicação. Ó. Tá? 1 sobre 1 menos x. Isso aqui é o quê? É a somatória de n variando a zero a mais infinito, tá certo? De quê? X elevado a n. Isso, qualquer que seja x pertencente a quê? Ao intervalo menos 1. Né? Observe que o domínio dessa função não é esse intervalo. O domínio dessa função é o conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de 1. Mas essa igualdade vale se e somente se o x está nesse intervalo. Então vamos assumir que o que eu tenho aqui é a restrição dessa função a esse intervalo. Estou trabalhando com a restrição. Então, daí eu pego, a integral indefinida de 1 sobre 1 menos x, a integral da restrição dessa função a esse intervalo é a integral indefinida dessa função, da função dada pela série. Tá? Logo, ou seja, tá? Quem é a integral disso aqui? É menos o logaritmo natural do módulo de 1 menos x. Se eu fazer a mudança de variável, né? Isso aqui é u. Então, isso aqui é menos u. Para aparecer, o du é menos o dx, tá certo? Só lembrando, ó. Só lembrando. Cuidado, viu? Esse integral, tem muita gente que erra aqui. Se fosse x menos 1, tudo bem. Mas é 1 sobre 1 menos x. Então, eu chamo isso aqui de quê? De u. O u é 1 menos x. Quem é o du? Quem é? É menos 1 dx. Tá? É menos 1 dx. Então, isso aqui fica o quê? Para ficar menos 1, tem que ser o quê? Ó? Tem que ser menos 1 sobre 1 menos x, vezes o quê? Menos 1 dx. Concorda comigo? Aí, isso aqui é o u, isso, enquanto esse é o du. Então, a integral é menos
no logaritmo natural do módulo de U, mais uma constante. Ou seja, é menos o logaritmo natural do módulo de 1 menos x, mais uma constante. Então você chega aqui, dá menos o logaritmo natural, mais uma constante. Só que constante do lado, constante do outro, né? Então isso aqui vai ser igual a... Bem, eu tenho uma primitiva dessa função. É uma série. É outra série. É o que diz essa proposição aqui. Que série? Qual é? Porque eu estou integrando no intervalo menos 1. No intervalo, todas as primitivas diferem por uma constante. Então, quem é uma primitiva dessa função? É isso aqui. Quem é uma primitiva dessa? É somatória de n igual a 0 a mais infinito. De quem? X elevado a quê? A n mais 1 sobre n mais 1. Tá certo? Mais uma constante. Isso vale qualquer que seja x pertencente ao intervalo que? Menos 1. Tá? O correto seria eu passar direto para cá, porque essas funções, tá certo? É a mesma função nesse intervalo. E as primitivas de uma função no intervalo diferem por uma constante. É por isso que eu estou aqui essa integral indefinida aqui, quer dizer, a primitiva dessa, essa função é primitiva dessa, essa função é primitiva da mesma. Então, elas diferem por uma constante. Podia ser mais direto aí, tá bom? Isso vale para todo x nesse intervalo. Em particular, vale para x igual a 0. Em particular, vale para x igual a 0. Mas quando eu faço x igual a 0, vai ficar o quê? Vai ficar menos o logaritmo natural de 1, que é 0, é igual a essa série no 0. Todo mundo é 0, mais c. Ou seja, o c é igual a 0. Tá? Logo, você tem o seguinte. O menos o logaritmo natural do módulo de 1 menos x, acontece que 1 menos x nesse intervalo é positivo. Certo? 1 menos x nesse intervalo, porque aqui o x é menor, o x é menor do que 1. Então 1 menos x é positivo. X é menor do que 1. Então vai ficar 1 menos x positivo. Então fica o logaritmo natural de 1 menos x é igual à somatória de n igual a 0 a mais infinito de quem? De x elevado a n mais 1 sobre quanto? Sobre n mais 1. Correto? Tá certo? Essa igualdade vale para todo x pertencente ao intervalo que? Menos 1 aberto. E aqui, é claro, eu tiro esse menos daqui e coloco para cá. Correto? Assim, fazendo a mudança, U igual a 1 menos x, tens a seguinte igualdade. Faço U igual a menos x, eu fico com o quê? Com x vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Logaritmo natural de U igual a quê? A menos
somatória de n igual a 0 a mais infinito, de quanto? De... O x, quanto é o x? Quanto é? O x é... O x é 1 menos 1, tá certo? É 1 menos 1, elevado a quanto? A n mais 1, sobre o quê? N mais 1. Isso aqui, qualquer que seja o U aonde? Se o x está no intervalo menos 1, 0, o U, que é 1 menos x, ó, o x está no intervalo o quê? Menos 1, 0. Tá certo? Tá bom? Multiplica por menos 1, fica 0. Tá certo? Menor que é igual a quê? A menos x. Menor que é igual a quanto? A 1. Soma 1, eu fico com o quê? Desculpe. O x está entre o quê? Menos 1 e 1. Então, quando eu multiplico por menos 1, fica o quê? Menos 1, menor que x, menor que menos x, menor que 1. Soma 1, fica o quê? 0, menor que 1 menos x, menor do que 2. Isso aqui é o U. Então, essa igualdade aqui é qualquer que seja U pertencente ao intervalo 0, 2. Mas não botemos aqui, guarda essa informação, que é qualquer que seja U pertencente ao intervalo 0, 2. Vamos mexer um pouquinho aqui. Então, isso aqui fica menos somatória de quê? Somatória de n igual a 0 a mais infinito. Eu vou escrever isso aqui como sendo menos 1 elevado a n mais 1, tá certo? Menos 1 elevado a n mais 1, sobre quem? Sobre n mais 1, fez o quê? U menos U elevado a n mais 1. Concorda comigo? Não, coisa que eu troquei, ó. Porque isso aqui, 1 menos U, é menos 1 vezes o 1 menos U, é menos 1 vezes U menos 1. Aí fica o menos U elevado a N mais 1. Para ficar na forma de estado de potência. Juntando esse menos daqui, que é menos 1, então fica somatório de N igual a 0 a mais infinito, de menos 1 elevado a N, sobre quem? Sobre N mais 1, vezes o quê? U menos U elevado a N mais 1, que é também uma série de potências. O menos entrou, não era menos 1 elevado a N mais 1, aí fica menos 1 elevado a N. Isso vale qualquer que seja U pertencente ao intervalo quê? 0, 2. Eu posso até reescrever isso aqui como uma série de potências começando do 1. Tá certo? Pode até começar do 1. Se for começar do 1, tá? Tá bom? Então, entendido? Tá certo? Então, começando do 1, eu posso até escrever assim, ó. Posso até escrever aqui. Somatória. Somatória, ó. Fica somatória. De N variando de 1 a mais infinito. Aí vai ficar aqui sobre N. E aqui volta a ser menos 1 elevado a N mais 1. Vezes o quê? U menos U elevado a N. Qualquer que seja o U pertencente ao intervalo 0, 2. Entendido? Tá certo? Você tem isso aí. Tá? Esse detalhe. Quer dizer, o logaritmo natural de U é dado por essa expressão. Deixa eu ver só um detalhe aqui. Deixa eu conferir aqui. Foi, o que ela...
Exatamente. Tá? Ó, agora, observe o seguinte. Exatamente, dá n igual a 1 mais infinito, menos 1 elevado a n mais 1, ou n menos 1, tanta coisa, sobre n, vezes 1 menos 1 elevado a n, qualquer que seja u pertencente a 0. E observe uma coisa, ó. O domínio do logaritmo natural não é esse intervalo. É o intervalo 0 mais infinito. O domínio do logaritmo natural é esse intervalo. Mas não há como eu expressar o logaritmo natural como uma série de potências nesse intervalo. Por quê? Porque não há série de potências cujo conjunto de convergência seja um intervalo desse tipo. Pois o intervalo de convergência de qualquer série ou é a reta, ou é o centro da série, ou é um intervalo centrado na série de raio positivo. Entendido? Então eu não posso ter o logaritmo natural no seu domínio expresso como uma série de potências. No entanto, eu consigo escrever o logaritmo natural como uma série de funções. Eu consigo. Funções que não serão série de potências, mas serão funções envolvendo só as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Que o objetivo de escrever uma função como série é facilitar o cálculo da aproximação. Porque eu aproximo, por quê? Por uma soma parcial, e uma soma parcial envolve só, uma soma parcial que envolve só as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Esse é o interessante, tá? Agora, observe uma coisa, ó. Essa brincadeira que eu fiz aqui com o logaritmo natural, diga. Eu não consegui entender esse passo aqui do negativo aqui do positivo. Por que fica, ó. Porque esse menos é o menos 1. Fica menos 1, que é menos 1 elevado a 1 vezes menos 1 elevado a quê? A n mais 1. Aí fica menos 1 elevado a n mais 2, né? Mas eu posso botar também menos 1 aqui. Menos 1 é menos 1 elevado a menos 1. Então isso aqui dá menos 1 elevado a n. Tá? Vamos, acabou. Tá certo? Fica desse jeito aí. Desses detalhezinhos aí. Agora, ó. Observa uma outra conta aqui, ó. O arco tangente, a integral de 1 sobre 1 mais x2, quem é? É o arco tangente de x, mais uma constante. Tá? Então, olha um outro exemplo aqui que você pega. Seguinte, ó, você tem, ó, 1 sobre 1 mais x2 é igual a quê? A 1 sobre 1 menos x2. Não é? E isso aqui é somatória de n igual a 0 a mais infinito de quê? De menos x2 elevado a n. Isso se menos x ao quadrado em módulo for menor do que 1. Estou usando essa daqui, ó. Se o módulo de menos o quadrado de x, se o módulo de menos o quadrado de x for menor do que 1, isso aqui ocorre se somente se o módulo de x é menor do que 1, claro, então você tem essa igualdade. Ou seja, mas vamos botar, vou coisar isso aqui, fica o quê? Fica somatório de n igual a 0 a mais infinito. Isso aqui vai ficar menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n. Entendeu? Que dá uma série de potências também.